Hoje nós vamos estar lendo Marcos, capítulo 7, 8 e 9. A lei de Deus e a tradição dos judeus. Depois disto, os fariseus e alguns dos professores da lei que tinha vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e repararam que alguns dos seus discípulos estavam comendo com as mãos impuras, isto é, estavam comendo sem antes terem lavado as mãos. Pois os fariseus e todos os outros judeus não comem sem antes lavar as suas mãos, com muito cuidado, mantendo então a tradição dos antigos. Quando voltaram dos mercadores das praças, eles não comem nada que não tenha sido muito bem lavado. E há também muitas outras tradições que eles observavam, tais como a lavagem de copos, de jarros e até de panelas de metal. Então os professores da lei e os fariseus perguntaram a Jesus: por que os discípulos teus não seguem a tradição dos antigos, mas ao invés disso comem com as mãos impuras? Mas Jesus lhe disse: Isaías tinha razão quando profetizou a respeito de vocês, hipócritas, quando escreveu: Este povo me honra com seus lábios, mas com seu coração está longe de mim. O culto que eles me prestam não vale nada, pois os ensinamentos que eles ensinam são mandamentos feitos por homens. Vocês deixam de lado o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens. E ele lhe disse ainda: Vocês são muito bons em deixar de lado os mandamentos de Deus e estabelecer os seus próprios ensinamentos. Por exemplo, Moisés disse: Respeitem o seu pai e a sua mãe, e ainda que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, será condenado à morte. Mas vocês dizem que, se alguém se aproximar do seu pai e de sua mãe e disser todos os recursos que poderia usar para ajudar a vocês são corbã, isto é, oferta para o Senhor, então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa para ajudar o seu pai ou a sua mãe. Dessa forma, vocês anulam os mandamentos de Deus pela tradição que vocês têm transmitido. E assim como fazem isto, fazem também muitas outras coisas. Jesus chamou a multidão para perto de si novamente e lhe disse: Escutem todos o que eu vou dizer a vocês. E entendam, não há nada fora de uma pessoa que ao entrar nela a torne impura, mas o que sai da pessoa é que contamina. Quando Jesus deixou a multidão e foi para casa, os seus discípulos lhe perguntaram o significado daquela parábola. E ele lhe disse: Será possível que nem vocês compreendem? Será que vocês não entendem que não há nada fora de uma pessoa que ao entrar nela possa contaminá-la? Pois não vai para o seu coração e sim para o estômago e depois sai fora do corpo? E assim ele estava declarando puras todas as comidas. Depois acrescentou: É o que sai da boca que torna-a impura, pois é de dentro do corpo, do coração, que saem então os maus pensamentos e os atos imorais, os roubos, os assassinatos, é do coração. Também os que saem do adultério, a avareza, as maldades, a má-fé, a imoralidade, a inveja, as calúnias, a arrogância e a tolice. Todos esses males vêm de dentro, e são essas coisas que tornam uma pessoa impura. Jesus ajuda uma mulher não judia. Jesus partiu dali e foi para as redondezas da cidade de Tiro. Assim que chegou, entrou numa casa, pois não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas foi impossível esconder-se. Logo que uma mulher ouviu falar a respeito de Jesus, foi até ele, se ajoelhou aos seus pés. Ela tinha uma filha possuída por um demônio. A mulher era grega, da região Ciro-Fenícia, e lhe implorava que expulsassem
o demônio de sua filha. E ele então lhe disse: Deixa que as criancinhas alimente primeiro, pois não está certo tirar a comida das crianças e dar então aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe disse: Sim, Senhor, mas ainda os cachorrinhos que estão debaixo da sua mesa comem das migalhas que caem, que as crianças deixam então a cair. Jesus então lhe disse: Por causa da resposta que me deu, você pode ir para a sua casa em paz, pois o seu demônio já saiu da filha. E depois de voltar para casa, a mulher então encontrou a filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Jesus cura um homem surdo e gago. Novamente, Jesus partiu para as redondezas da cidade de Tiro e foi para o lago da Galileia, passando pela cidade de Sidom e também pelo território de Decápolis. Assim que chegou lá, algumas pessoas levavam a ele um homem que era surdo e gago, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão à parte, tocou nos ouvidos dele com os dedos, e em seguida tocou na língua com a saliva. Depois, olhando para o céu, deu um suspiro profundo e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E no mesmo instante os ouvidos do homem se abriram e a língua ficou livre, e ele começou a falar normalmente. Jesus tinha ordenado que eles não dissessem nada a ninguém, mas quanto mais ele pedia, mais eles falavam. Todo o povo tinha ficado grandemente admirado e todos diziam: Ele faz tudo tão bem. Faz até mesmo com que os surdos ouçam e com que os mudos falem. Capítulo 8 de Marcos. Jesus alimenta mais 4.000 pessoas. Em outra ocasião, uma outra grande multidão se reuniu e não tinha nada para comer. Jesus então chamou seus discípulos e lhe disse: Sinto muita pena de toda essa gente. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu mandá-los embora sem comer, eles morrerão pelo caminho. Pois alguns deles têm vindo de muito longe. Os seus discípulos então perguntaram: Mas onde poderíamos encontrar comida suficiente para toda essa multidão no meio deste deserto? E Jesus então lhe perguntou: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então, ordenando à multidão que se sentassem no chão, Jesus pegou os 7 pães, agradeceu a Deus, partiu-os e deu aos seus discípulos, que os distribuíram entre a multidão. E como tinha também alguns peixinhos, Jesus agradeceu a Deus por eles e deu aos seus discípulos para também que fossem distribuídos para todo o povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e em seguida recolheram 7 cestos, cheios com pedaços do que sobrou. Havia mais ou menos 4.000 pessoas. Depois disso, Jesus mandou que todos fossem para sua casa. Logo depois disso, Jesus entrou no barco com seus discípulos e partiu para a região de Dalmanuta. Algumas pessoas duvidaram da autoridade de Jesus. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com ele, como propósito de testá-lo, e lhe pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas Jesus, dando um suspiro profundo, disse: Por que é que essa geração pede um sinal? Digo a verdade a vocês, nenhum sinal será mostrado para essa geração. Depois, deixando-os, voltou para o barco e partiu para o outro lado do lago. Os discípulos de Jesus não entenderam. E aconteceu que os discípulos tinham se esquecido de levar pão e tinha somente um pão com eles no barco. Jesus então, chamando a atenção deles, disse: Olhem, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles começam a discutir entre si sobre qual seria o significado das palavras de Jesus e diziam: Ele está dizendo isso porque nós não temos pão.
Jesus entendeu o que estava acontecendo com eles e disse: Por que vocês estão discutindo por não ter pão? Ainda não entenderam? Será que as mentes de vocês são tão estreitas assim? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Será que já se esqueceram? Quando eu reparti os 5 pães entre aqueles 5.000 homens, quantos cestos vocês encheram com o que sobrou? 12, responderam eles. E quando eu reparti os 7 pães para aquelas 4.000 pessoas, quantos cestos vocês encheram com o que sobrou? 7, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Vocês ainda não entendem? Jesus cura um cego de Betsaida. Depois disso, eles chegaram a Betsaida. Lá as pessoas levavam a ele um cego que lhe implorasse que tocasse então nele. Jesus então levou o cego pela mão e guiou para fora da vila. Depois ele cuspiu nos olhos e, colocando as mãos sobre ele, lhe perguntou: Você está vendo alguma coisa? E ele olhou e respondeu: Sim, estou vendo pessoas, e elas parecem com árvores, mas estão andando. Jesus colocou novamente as mãos nos olhos do homem, e quando o homem abriu de novo os olhos, a sua visão foi restabelecida. E podia ver tudo claramente. Depois disso, Jesus mandou que fosse para casa, dizendo: Não vá para a vila. A confissão de Pedro. Jesus e seus discípulos partiram para as vilas situadas ao redor da cidade de Cesareia, de Filipe, no caminho. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é um profeta. Então Jesus lhe perguntou: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: É o Cristo. Ao ouvir isso, Jesus lhe ordenou que não dissessem nada a ninguém a respeito dele. Jesus fala de sua morte pela primeira vez. Depois Jesus começou a ensinar os seus discípulos, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que seja retirado pelos líderes e rejeitado pelos sacerdotes, pelos professores da lei, que seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus disse essas coisas claramente a eles, mas Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo. Então Jesus se virou e, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Afasta-se de mim, Satanás. Você não está interessado nas coisas de mim, mas nas coisas humanas. Depois de convocar a multidão e os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quiser vir comigo, tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida e todo custo, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa das boas novas, irá salvá-la. Que vantagem terá alguém em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que pode um homem dar em troca de sua alma? As pessoas de hoje em dia são pecadoras. Elas têm sido infiéis a Deus. Enquanto vocês estiverem morando no meio delas, não tenham vergonha de mim, nem das coisas que eu sinto. Se acontecer isso, então eu, o Filho do Homem, também terei vergonha de vocês, quando eu vier na glória de meu Pai com seus anjos. Capítulo 9. Depois, Jesus lhe disse: Digo a verdade a vocês. Alguns dos que estão aqui presentes não morrerão antes de ver a vinda poderosa do reino de Deus. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João, em privado para um monte ali. Ali Jesus mudou a sua aparência diante deles. A sua roupa ficou brilhante e tão branca que nenhum lavadeiro
na terra poderia branqueá-la daquela forma. Moisés e Elias também apareceram e começaram a conversar com Jesus. Pedro então disse a Jesus: Mestre, é bom que nós estejamos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estava todos com muito medo. Então uma nuvem veio do céu e cobriu a todos com uma sombra, e uma voz vinda da nuvem dizia: Este é o meu filho querido, ouçam-no. E de repente, quando olharam ao redor deles, não viram mais ninguém com ele, a não ser Jesus. Depois, quando estavam descendo do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém a respeito das coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram para si o que tinha acontecido, mas se perguntaram uns aos outros: o que seria a ressurreição dos mortos? E ele lhe fizeram essas perguntas: por que é que os professores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias virá primeiro para colocar todas as coisas em ordem. Mas então, por que está escrito que o Filho do Homem tem que sofrer muito e ser desprezado? Eu lhes digo que Elias já veio e que já fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como está escrito a seu respeito. Jesus cura um rapaz possuído de um demônio. Quando chegaram perto do lugar onde os outros discípulos estavam, viram uma grande multidão ao redor deles. Viram também que os professores da lei estavam discutindo com eles. Assim que as pessoas da multidão ouviram, ficaram surpresas e correram para cumprimentá-lo. E ele não lhes perguntou: o que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o filho para que o Senhor o visse, pois ele está possuído por um demônio que não permite que ele fale. Quando esse demônio o ataca, atirando-o no chão, ele espuma a boca, range os dentes e o seu corpo se torna rígido. Pedi aos seus discípulos para expulsarem o demônio, mas eles não conseguiram. Jesus então lhe disse: gente, sem fé, até quando tenho que estar com vocês? Até quando tereis que tolerá-los? Tragam o menino até aqui. E eles então o levaram. Quando o menino viu a Jesus, ele imediatamente sacudiu o garoto com força, fazendo com que rolasse no chão e espumasse então a boca. Jesus perguntou ao pai do rapaz: há quanto tempo o garoto está assim? E ele respondeu: desde criança. Muitas vezes esse demônio atira ele no fogo ou na água para matá-lo. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Jesus lhe disse: você disse, se o Senhor puder. Tudo é possível para quem tem fé. E imediatamente o pai do rapaz gritou, dizendo: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, rapidamente ao redor deles, repreendeu o demônio e lhe disse: eu ordeno o demônio surdo e mudo que saia desse menino e nunca mais entre nele. O demônio, então, gritando, sacudindo o rapaz com violentas convulsões, e saiu então dele, deixando-o como morto. A maioria das pessoas diziam que o rapaz tinha morrido, mas Jesus o pegou pela mão e ajudou-o a levantar e ficar então em pé. Depois que Jesus chegou à casa de seus discípulos, lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus lhe respondeu: esse tipo de demônio somente pode ser expelido por meio da oração. Jesus fala de sua morte pela segunda vez. Jesus e seus discípulos saíram dali e viajaram através da região da Galileia.
Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, pois queria ensinar os seus discípulos. E lhes disse: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ele ressuscitará depois de 3 dias. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo, mas ficaram com medo de perguntar: quem é o mais importante de todos? Depois foram para a cidade de Cafarnaum e logo que chegaram em casa, Jesus lhe perguntou: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? E eles, porém, não responderam nada, pois durante a viagem tinha discutido a respeito de qual deles seria o mais importante de todos. Então sentaram-se ele, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, deve ser o último, e deve servir então a todos. Depois pegou uma criança e a colocou no colo por meio deles. A seguir abraçou-lhe e lhe disse: qualquer pessoa que receber uma criança em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Depois foram para a cidade de Cafarnaum. E logo chegaram em casa. Jesus então lhes perguntou: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Eles, porém, não responderam nada. Durante a viagem tinha discutido a respeito da qual era mais importante. Qualquer pessoa que receber uma criança em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Quem não está contra nós, está a nosso favor. João lhe respondeu: mestre, vimos um homem expulsando o demônio em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não é nosso grupo. Mas Jesus lhe explicou: não o proíbam, pois não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não está comigo, quem não está contra nós está a nosso favor. Digo a verdade a vocês: se alguém lhes der um copo de água, por vocês pertencerem a Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Jesus alerta sobre o perigo do pecado. Se alguém fizer com que um desses pequeninos que tem fé em mim peque, seria melhor que essa pessoa que fosse jogada ao mar com uma enorme pedra amarrada no pescoço. Se a tua mão faz com que você peque, corte-a, pois é melhor entrar para a vida eterna sem uma das mãos do que ter as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E se o teu pé faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor entrar para a vida eterna aleijado do que ser jogado no inferno com os 2 pés. E se o teu olho faz com que você peque, arranque-o fora, pois é melhor entrar no reino de Deus somente com um olho, do que tendo os 2 e ser jogado no inferno, onde os vermes nunca morrem e onde o fogo nunca se apaga. Todos serão castigados com fogo. O sal é bom, mas se perder o seu sabor, como é possível restaurar esse sabor? Desenvolva boas qualidades em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Lemos então Marcos capítulo 7, 8 e 9. E eu quero orar por vocês nesse momento. Pai, eu quero, Senhor, apresentar a Ti a vida de cada uma dessas pessoas que comigo estão acompanhando essa leitura. É sinal de que eles querem, Senhor, um crescimento, um avanço, um alargamento, Senhor, das tendas, uma expansão, Senhor, para a sua vida. Abençoe, Senhor, cada um deles. Dê a Tua paz, dê a Tua vitória, dê a Tua alegria, dê a Tua bênção sobre cada um, e que os seus filhos possam romper, ultrapassar e vivenciar
as suas promessas, a sua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, aperte o sininho na palavra todas, para receber todas as notificações, deixe o seu like e declare nos comentários: hoje é o dia do meu milagre. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e abençoar pessoas através então desse compartilhamento. Fiquem com Deus, até a próxima leitura. Deus te abençoe.